Era uma manhã de domingo, o dia ainda amanhecia sobre o Morro da Congonha, em Madureira, zona norte do Rio de Janeiro, quando o som de tiros e gritos rompeu o silêncio do bairro. Cláudia Silva Ferreira, uma mulher simples, trabalhadora, mãe de 4 filhos biológicos e de 4 sobrinhos que também criava como filhos, saiu de casa cedo, como fazia em tantos outros domingos, para comprar pão. Trabalhava como auxiliar de enfermagem e frequentava a igreja. Era uma mulher conhecida pela vizinhança como alguém generosa, sempre pronta a ajudar. Mas naquele 16 de março de 2014, sua rotina seria interrompida de forma brutal. Naquele dia, a Polícia Militar do Rio de Janeiro realizava uma operação no Morro da Congonha, supostamente em busca de traficantes. Como tantas outras operações em comunidades, a abordagem começou com disparos, movimentação intensa e pânico entre os moradores. Cláudia, que havia descido o morro para comprar o pão, foi atingida por um tiro de fuzil no peito. Moradores começaram a gritar, pedindo socorro, enquanto ela caía sangrando. Foi nesse momento que começou uma das cenas mais chocantes e simbólicas da violência policial no Brasil contemporâneo. Policiais militares a colocaram no porta-malas da viatura, uma Blazer da PM, para levá-la ao hospital. Mas a porta do porta-malas ficou mal fechada. E durante o trajeto, o corpo de Cláudia começou a ser arrastado pela rua, preso ao veículo, por mais de 350 metros. O corpo se chocava contra o asfalto, se contorcendo enquanto o carro seguia em velocidade. Testemunhas filmaram, vizinhos gritavam desesperados, carros buzinavam e um vídeo amador registrado por um morador mostrava claramente a cena que depois correu o país. Era uma imagem de horror. Uma mulher sendo arrastada por uma viatura da polícia pelas ruas de um bairro popular, diante de olhares incrédulos. O vídeo, em questão de horas, se espalhou pela internet, chegando à imprensa e gerando uma onda de indignação nacional. Nos telejornais, repórteres descreviam o caso com espanto. A brutalidade era tamanha que até mesmo aqueles acostumados à violência urbana do Rio ficaram atônitos. As imagens mostravam Cláudia sendo arrastada por metros, seu corpo preso ao porta-malas aberto. A perícia depois confirmaria que ela foi arrastada por mais de 300 metros e que o corpo apresentava escoriações profundas, compatíveis com o atrito com o solo. O caso rapidamente ganhou repercussão internacional. Jornais estrangeiros, como o britânico The Guardian e o americano The New York Times, noticiaram o episódio como um retrato do abuso policial e da desumanização das vítimas pobres e negras no Brasil. No entanto, mais do que uma tragédia isolada, o caso de Cláudia expôs uma estrutura mais profunda, marcada por racismo, negligência e impunidade. A família de Cláudia, ainda em choque, mal conseguia compreender o que havia acontecido. Seu marido, Alex Roberto, foi um dos primeiros a ver as imagens. Ele não acreditava no que via. Sua companheira de mais de 20 anos, mãe dos filhos, sendo arrastada como um saco de lixo pela rua. Ele desabou, cercado por repórteres e vizinhos. O desespero e a revolta tomaram conta da comunidade. As pessoas se juntaram em frente ao Hospital Carlos Chagas, onde Cláudia foi levada já sem vida. A polícia militar, no primeiro momento, tentou justificar o ocorrido como um acidente. Segundo a versão oficial, os policiais teriam colocado o corpo no porta-malas para socorrê-la, mas a porta teria se aberto acidentalmente e eles não teriam percebido que o corpo estava sendo arrastado. A justificativa, porém, gerou ainda mais revolta. Como não perceber o corpo sendo arrastado, com pessoas gritando nas ruas e carros buzinando? Como um acidente poderia explicar tamanha negligência? A resposta oficial da PM parecia mais uma tentativa de minimizar o horror. Enquanto isso, a imprensa intensificava a cobertura. O nome de Cláudia Silva Ferreira estava em todos os telejornais, nas capas de jornais impressos e nas redes sociais. A opinião pública se dividia entre o choque e a descrença, enquanto as autoridades tentavam controlar os danos à imagem da corporação. A morte de Cláudia tornou-se símbolo da violência policial e do descaso com as vidas negras e periféricas no Brasil. O caso ocorreu num contexto em que o Rio de Janeiro vivia sob a política das unidades de polícia pacificadora, implantadas a partir de 2008 como uma tentativa de retomar o controle de comunidades dominadas pelo tráfico. Mas com o tempo, as UPPs se tornaram símbolo de outra coisa:
da presença policial opressiva, de abusos e mortes que continuavam a acontecer longe dos olhos da elite carioca. Cláudia era mais uma vítima desse sistema, uma mulher negra, moradora de comunidade, que morreu em meio a uma operação mal planejada e desumana. Enquanto o corpo de Cláudia era velado, dezenas de pessoas compareceram ao cemitério de Irajá, onde ela foi sepultada. O caixão simples era cercado por flores e faixas com frases de indignação. Justiça por Cláudia se tornou o grito que ecoava entre os presentes. Jornalistas, ativistas e representantes de movimentos sociais acompanharam o enterro. A imagem do corpo sendo arrastado se tornara impossível de esquecer. Nos dias seguintes, o governador do estado, Sérgio Cabral, e o secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, se pronunciaram. Ambos classificaram o caso como uma fatalidade. Essa palavra, fatalidade, irritou profundamente os familiares e ativistas, porque para eles não se tratava de uma fatalidade, mas de negligência, de racismo estrutural, de desumanização. A cada entrevista, o marido de Cláudia repetia: "Ela saiu para comprar pão e não voltou mais. Eles mataram minha mulher e ainda a arrastaram pelas ruas como se fosse um animal." O caso reacendeu o debate sobre a letalidade policial no Brasil. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o país já registrava, à época, mais de 2.000 mortes por intervenção policial por ano. No Rio de Janeiro, o número era particularmente alarmante. A cada operação em comunidades, havia mortos, e raramente alguém era responsabilizado. Em muitos casos, as vítimas eram rotuladas como suspeitos, criminosos ou envolvidos com o tráfico, mesmo quando as evidências mostravam o contrário. Cláudia, uma trabalhadora, mãe e cuidadora, foi inicialmente tratada como suspeita, como tantas outras vítimas. As primeiras versões da polícia mencionavam um confronto no qual ela teria sido atingida por bala perdida. Mas os moradores sabiam. Cláudia não tinha nada a ver com o tráfico. Ela só estava indo comprar pão. A comunidade inteira testemunhou. E as imagens não deixavam dúvidas. Os vídeos foram enviados à imprensa e peritos confirmaram que o corpo foi arrastado por cerca de 350 metros, causando ferimentos gravíssimos. A perícia também constatou que Cláudia ainda estava viva quando foi colocada no porta-malas. Isso quer dizer que, mesmo baleada, havia chance de sobrevivência se tivesse recebido socorro imediato e adequado. Mas o modo como foi tratada selou seu destino. A morte dela, portanto, não foi apenas resultado de uma bala perdida, mas de uma sequência de negligências e brutalidades. O caso provocou manifestações no Rio e em outras capitais. Em Madureira, moradores ergueram cartazes com o rosto de Cláudia e frases pedindo justiça. Em São Paulo, Brasília e Salvador, movimentos de direitos humanos organizaram atos em frente às sedes da Polícia Militar. Nas redes sociais, a comoção crescia. A morte de Cláudia se tornava símbolo de uma luta antiga: o direito das pessoas negras e pobres à dignidade, à humanidade e à justiça. A investigação do caso revelou que 3 policiais estavam diretamente envolvidos no arrastamento: o subtenente Adir Serrano Machado, o subtenente Rodney Miguel Archanjo e o sargento Alexandro da Silva Alves. Eles foram afastados preventivamente das ruas, mas continuaram recebendo salários. A Corregedoria da PM abriu inquérito e o Ministério Público Estadual iniciou denúncia criminal por homicídio culposo e vilipêndio de cadáver. No entanto, a classificação do crime como culposo, ou seja, sem intenção de matar, foi criticada por juristas e ativistas, que alegavam que havia, sim, dolo eventual. Ao agir com tamanha negligência e brutalidade, os policiais assumiram o risco de causar a morte e o sofrimento da vítima. O processo se arrastou por anos, com recursos e reviravoltas. Enquanto isso, a família de Cláudia enfrentava o abandono do Estado. Os filhos, traumatizados, viviam sob cuidados de parentes. O marido, abalado, teve dificuldade para conseguir estabilidade financeira e psicológica. O caso, embora emblemático, seguiu o padrão de tantos outros no Brasil. Uma morte brutal, uma repercussão momentânea e depois o esquecimento progressivo. Mas o rosto de Cláudia, estampado nas manifestações, virou símbolo.
O caso passou a ser estudado em faculdades de direito, de comunicação e em movimentos sociais como exemplo de como a violência policial e o racismo institucional atuam de forma sistêmica. O vídeo do arrastamento, até hoje, é um dos registros mais chocantes da história recente do país, mostrando em tempo real a desumanização de uma mulher negra nas mãos do Estado. Cada metro que o corpo percorreu preso à viatura foi um lembrete cruel de que, no Brasil, a vida de alguns vale menos do que a de outros. A narrativa policial foi desmentida, mas o dano já estava feito. A própria expressão arrastada pela viatura se tornou uma metáfora dolorosa, usada por artistas, escritores e ativistas para descrever o modo como o país trata seus cidadãos mais vulneráveis. O impacto cultural do caso foi imenso. Poetas escreveram sobre Cláudia, rappers criaram músicas em sua memória e o nome dela passou a figurar em murais e grafites no Rio e em outras cidades. Em Madureira, vizinhos pintaram um muro com a frase "Cláudia vive". Era a tentativa de transformar a dor em memória e a memória em resistência. Nos bastidores, a luta da família continuava. O marido e os filhos participaram de audiências, entrevistas, encontros com defensores públicos e organizações de direitos humanos. Queriam apenas que os responsáveis fossem punidos, que o Estado reconhecesse o erro e que a dignidade de Cláudia fosse restaurada. Mas o tempo, como em tantos casos brasileiros, trabalhava contra a justiça. Cada nova etapa judicial se arrastava, com adiamentos, embargos e recursos. Em 2015, os policiais foram formalmente indiciados por homicídio culposo e vilipêndio de cadáver, mas seguiram em liberdade. O Ministério Público recorreu, pedindo a reclassificação para homicídio doloso, argumentando que houve dolo eventual. A defesa insistia na tese de acidente. A população acompanhava, indignada, o desenrolar do processo. Enquanto isso, movimentos sociais mantinham viva em lembrança. O caso passou a ser lembrado todos os anos, em março, em atos que homenageavam Cláudia e outras vítimas da violência policial, como Amarildo de Souza, morto em 2013. Era um lembrete de que, no Brasil, a justiça para os pobres continua sendo uma promessa distante. E é justamente nessa ferida que o caso de Cláudia Silva Ferreira continua pulsando, uma década depois. Nos meses que se seguiram à morte de Cláudia Silva Ferreira, o caso continuou a ecoar em todo o país. Mesmo que o noticiário começasse a se voltar para outras tragédias, havia algo de diferente nesse episódio. As imagens do corpo sendo arrastado pelas ruas do Rio de Janeiro ficaram gravadas na memória coletiva, e o rosto de Cláudia se tornou símbolo da luta contra a violência de Estado. Em Madureira, sua ausência era sentida todos os dias. Os filhos acordavam e olhavam para a cozinha ainda com a mesa posta do último café da manhã que ela preparou. O marido, Alex, tentava continuar a rotina, mas a dor era visível em cada gesto. Vizinhos se reuniam para rezar e prestar apoio, enquanto jornalistas continuavam a visitar o local do crime em busca de novas informações. O clima era de luto e desconfiança. O medo de novas operações policiais pairava sobre o Morro da Congonha, e muitos moradores se recusavam a sair de casa. A tragédia havia deixado marcas não apenas na família de Cláudia, mas em toda a comunidade. Era o retrato de uma ferida aberta que se renovava a cada vez que uma viatura subia o morro. A investigação oficial demorou meses para ser concluída. Durante esse tempo, o Ministério Público recebeu laudos periciais, vídeos e depoimentos de testemunhas que contradiziam a versão apresentada pela Polícia Militar. Um dos pontos mais importantes da perícia foi a constatação de que Cláudia ainda apresentava sinais vitais quando foi colocada no porta-malas. O laudo indicava que ela estava viva, com pulso fraco e que poderia ter sobrevivido se tivesse recebido socorro médico imediato. Isso significava que a negligência dos policiais não apenas desrespeitou a dignidade da vítima, mas também contribuiu diretamente para sua morte. O impacto dessa informação foi devastador. A narrativa oficial começava a desmoronar. Os promotores pediram a reclassificação do crime para homicídio doloso, com dolo eventual, alegando que os policiais agiram com total desprezo pela vida humana. No entanto, a justiça manteve a acusação de homicídio culposo, alegando que não havia intenção de matar.
Essa decisão foi recebida com indignação por juristas, defensores públicos e movimentos de direitos humanos. Para eles, era mais um caso de impunidade travestida de burocracia. A família de Cláudia continuava lutando, mesmo sem recursos, participando de audiências, acompanhando as movimentações do processo e tentando manter viva a lembrança de quem ela era. Em uma entrevista à televisão, Alex Roberto, com a voz embargada, disse que não queria vingança, apenas justiça. Ele afirmava que não conseguia dormir sem lembrar das imagens, do corpo da esposa sendo arrastado e do barulho do asfalto. Dizia que o que mais doía era saber que, para o Estado, a vida dela parecia não ter valor. Com o passar do tempo, o caso foi se transformando em símbolo de uma luta maior. Artistas, intelectuais e movimentos sociais começaram a usar o nome de Cláudia em campanhas de conscientização sobre a violência policial. Em universidades, debates e seminários discutiam o racismo estrutural presente nas forças de segurança. Cláudia deixou de ser apenas uma vítima para se tornar um emblema da resistência contra a barbárie. Em 2016, 2 anos após sua morte, o Ministério Público apresentou novas provas, incluindo laudos complementares e testemunhos que reforçavam a tese de dolo eventual. No entanto, o processo continuava a se arrastar. A morosidade judicial era uma marca constante em casos desse tipo, e o sentimento de impunidade crescia a cada dia. Em meio a isso, outras mortes aconteciam. Novos casos de abuso policial surgiam nos noticiários e cada um deles reabria a ferida do caso de Cláudia. Amarildo de Souza, Maria Eduarda, João Pedro, Ágata Félix, nomes diferentes, histórias parecidas, pessoas negras, pobres, mortas em ações policiais, quase sempre sem culpados. Era como se a tragédia se repetisse, em ciclos, mudando apenas os rostos e os endereços. A morte de Cláudia se tornou uma espécie de ponto de partida para compreender esse padrão de violência e negligência. A partir de 2017, o caso voltou à pauta quando o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou parcialmente o recurso do Ministério Público, determinando que os 3 policiais envolvidos iriam a júri popular. Essa decisão reacendeu a esperança da família. Pela primeira vez, havia uma chance concreta de responsabilização. Os advogados da família comemoraram, mas sabiam que ainda havia um longo caminho pela frente. O julgamento seria adiado várias vezes entre recursos e manobras jurídicas. Cada nova audiência era um teste de paciência e resistência. Os anos passavam e a dor permanecia intacta. Em paralelo, o caso começava a ganhar novas interpretações na cultura popular. Em documentários, livros e peças teatrais, Cláudia era retratada não apenas como vítima, mas como símbolo da mulher negra brasileira que enfrenta a violência, o preconceito e a invisibilidade. Em rodas de slam e saraus periféricos, seu nome era lembrado como um grito de resistência. Em 2018, o documentário Cláudia Arrastada pelo Estado, produzido de forma independente, foi lançado em festivais de cinema e trouxe depoimentos inéditos da família e de moradores da Congonha. O filme mostrava o impacto emocional e social da morte dela, revelando o cotidiano de medo e desamparo nas comunidades do Rio. A obra foi premiada em festivais e exibida em universidades, mantendo viva a discussão sobre a violência policial e a seletividade racial da justiça brasileira. No mesmo período, movimentos de mulheres negras e coletivos feministas começaram a incorporar a história de Cláudia às suas pautas. Em manifestações e marchas, cartazes com o rosto dela apareciam ao lado de nomes de outras vítimas, como Marielle Franco, que seria assassinada em 2018. Era como se cada uma dessas histórias se ligasse à outra, formando uma linha contínua de resistência e denúncia. A morte de Cláudia, que no início parecia mais um caso isolado, passou a ser vista como parte de um sistema que produz vítimas de forma constante e previsível. Nos bastidores do processo judicial, a defesa dos policiais insistia na versão do acidente. Alegava que os agentes haviam tentado socorrer a vítima e que o arrastamento foi uma infelicidade causada por falha mecânica. Essa argumentação soava absurda para a maioria das pessoas, mas ainda assim era aceita nos autos como hipótese plausível.
O Ministério Público, por sua vez, reforçava que o arrastamento durou tempo suficiente para que qualquer pessoa percebesse o que estava acontecendo. O som do corpo batendo no asfalto, os gritos das testemunhas, o barulho metálico da tampa batendo, tudo indicava que os policiais sabiam ou deveriam saber o que faziam. Em 2019, 5 anos após a morte, o caso ainda não tinha sentença. O desgaste emocional era enorme. A família, cansada de esperar, continuava presente nas audiências, mesmo sem esperança plena. O sentimento de que a justiça brasileira é seletiva e lenta predominava. Naquele mesmo ano, o caso foi mencionado na Assembleia Legislativa do Rio durante um debate sobre a reforma da segurança pública. Deputados de oposição citaram Cláudia como exemplo da falência de um modelo que não protege o cidadão, mas o submete. Foi também em 2019 que uma exposição artística chamada Arrastadas foi inaugurada no Museu de Arte do Rio. A instalação, composta por imagens, vídeos e objetos, relembrava a história de Cláudia e de outras mulheres vítimas de violência do Estado. A obra, criada por artistas negros, buscava provocar reflexão e indignação, convidando o público a se colocar no lugar das famílias. Em meio às luzes e sons da instalação, a imagem do corpo sendo arrastado voltava a chocar, mesmo 5 anos depois. A cada exibição, o silêncio dominava o ambiente. A história de Cláudia já havia ultrapassado os tribunais e se tornado um símbolo social e cultural. Em 2020, durante a pandemia, o caso voltou a ganhar destaque nas redes sociais, quando manifestações antirracistas tomaram as ruas em vários países após a morte de George Floyd nos Estados Unidos. No Brasil, diversos protestos lembraram nomes de vítimas nacionais e, entre eles, novamente, o de Cláudia Silva Ferreira. Faixas e cartazes com a frase "não foi acidente" se espalharam por diferentes cidades, resgatando a memória da auxiliar de enfermagem que apenas saiu para comprar pão e foi morta por quem deveria protegê-la. A conexão entre os casos de violência policial no Brasil e nos Estados Unidos se tornou evidente, e o nome de Cláudia passou a ser citado como um marco histórico na luta contra o racismo institucional no país. Enquanto isso, o processo seguia no ritmo lento da burocracia. A defesa dos policiais tentava anular decisões, alegando nulidades processuais, enquanto o Ministério Público insistia na reclassificação para homicídio doloso. O júri popular, esperado por anos, foi adiado diversas vezes, sob diferentes justificativas. Para a família, cada adiamento era uma nova ferida aberta. Em entrevistas, Alex dizia que se sentia cansado, mas que continuaria lutando até o fim, porque devia isso à memória de sua esposa. Em 2021, 7 anos após o crime, o caso ainda não havia sido julgado. E essa demora simbolizava algo maior: a lentidão da justiça quando as vítimas são pobres e negras. Casos que envolvem grandes empresários ou políticos avançam com velocidade. Mas quando se trata de vidas como a de Cláudia, tudo se arrasta. A palavra arrastar parece perseguir essa história, não apenas pelo ato físico, mas pela metáfora da espera e da omissão. Em 2022, uma década depois de a política das UPPs começar a ruir, o caso de Cláudia era lembrado como uma das páginas mais vergonhosas dessa experiência de militarização das favelas. Especialistas apontavam que, em vez de pacificar, o modelo aprofundou a distância entre o Estado e as comunidades. A morte de Cláudia, nesse contexto, foi uma consequência direta de um sistema que trata territórios periféricos como zonas de guerra. Ao longo dos anos, o caso passou a ser estudado em cursos de sociologia, direito e jornalismo. Pesquisas acadêmicas analisaram a cobertura da mídia, o papel das imagens no debate público e a forma como o Estado lidou com a repercussão. Alguns estudos mostravam que, apesar da indignação inicial, o caso não gerou mudanças estruturais nas políticas de segurança. A lógica das operações violentas continuava. Em 2023, quase 10 anos após o crime, uma nova decisão judicial determinou que os policiais finalmente iriam a julgamento. O anúncio trouxe de volta a esperança. A família compareceu à audiência de abertura, cercada por jornalistas e manifestantes. Alex usava uma camiseta com o rosto de Cláudia e dizia que só descansaria quando visse os culpados condenados.
O tribunal estava lotado. Do lado de fora, militantes de movimentos negros e feministas faziam vigília com velas acesas. O julgamento durou dias, com depoimentos emocionados e exibição das imagens do arrastamento. O silêncio no plenário era absoluto. Quando o vídeo foi mostrado, muitos choraram. Era impossível assistir sem sentir indignação. O promotor descreveu a cena com firmeza, dizendo que aquele corpo arrastado era o retrato da negligência e da desumanidade. A defesa tentou argumentar que os policiais estavam sob estresse e que o incidente foi acidental, mas as evidências eram contundentes. Após anos de espera, o júri considerou os réus culpados. Eles foram condenados por homicídio culposo e vilipêndio de cadáver, com penas que variavam de 8 a 10 anos de prisão em regime semiaberto. A decisão foi recebida com aplausos e lágrimas pela família, mas também com um gosto amargo. O reconhecimento da culpa era importante, mas a pena parecia pequena diante da brutalidade do crime. Mas, ainda assim, era um marco. Pela primeira vez, policiais eram responsabilizados judicialmente por um caso que se tornara símbolo nacional. Do lado de fora do tribunal, Alex abraçou os filhos e agradeceu a todos que os apoiaram. Disse que, embora nada trouxesse Cláudia de volta, pelo menos a justiça havia começado a ser feita. A condenação foi um ponto final simbólico, mas não o fim da história. O caso de Cláudia continua a ser lembrado todos os anos em atos públicos e campanhas de conscientização. Sua imagem permanece viva em murais, faixas e documentários. Para muitas pessoas, ela é o rosto de uma luta que ainda não terminou. Cada vez que uma nova vítima surge nas manchetes, o nome de Cláudia volta à memória coletiva, como um lembrete do que ainda precisa mudar. Sua história atravessou o tempo e se tornou uma cicatriz permanente na história recente do Brasil. A morte de Cláudia Silva Ferreira escancarou a distância entre o discurso de segurança e a realidade da violência. Mostrou como a ausência de empatia e a banalização da vida podem transformar uma mulher em estatística, mas também revelou a força de uma comunidade que se recusa a esquecer. Mesmo anos depois, quando o sol nasce sobre o Morro da Congonha, ainda há quem diga que sente a presença dela nas ruas, como se cada esquina guardasse sua memória. E talvez seja isso o que mais assusta: a constatação de que, no Brasil, a injustiça não termina com o tempo, ela apenas muda de forma. Cláudia não é apenas uma lembrança, é uma voz que continua ecoando, pedindo que o país olhe para si mesmo e reconheça as vidas que insiste em arrastar pelo caminho.